Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, vamos falar novamente sobre escatologia consumada. Eu quero colocar aqui a vocês, eu fiz um vídeo anterior, 4 de Malaquias, onde um líder religioso ele usou a sua persuasão para falar que Malaquias capítulo 4 foi escrito para o final dos tempos, que nós teríamos que ficar aguardando aí o chip da besta, ficar aguardando o dragão, ficar aguardando aí várias coisas que vão acontecer, né? E aí, se você pegar Malaquias capítulo 1, 2, 3 e 4, você descobre que aquilo não foi escrito para nós, gentios, foi escrito para judeus e israelitas, foi uma consumação em Jesus Cristo e haveria, no caso, um mensageiro que era o próprio Elias, que estava em João Batista. Então, nós podemos ler ali todo o texto e contexto e ali responder a esse líder religioso que falou que 4 de Malaquias, ele pega um pequeno trecho para falar que era para nós. Mas se a gente estudar tudo, do início até o final, a gente percebe que essa carta não foi feita para nós. Então, virado a página, hoje nós vamos falar aqui sobre a carta de São Pedro, né? Carta de Pedro, a epístola, aonde também o líder religioso, ele fala que essa carta de Pedro ela foi escrita para nós, né? E aí entra um grande conflito sobre essa questão dessa carta, né? Porque nós temos que observar o seguinte: essa carta realmente foi escrita para nós? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu recebo uma carta de uma dívida. Eu vou lá, abro e está escrito um outro nome, mas eu falo que a dívida é minha. E aí, é correto eu pagar? Obviamente que não. Só paga quem é louco. Se está escrito lá que a dívida é de uma outra pessoa, então o certo é você falar com o carteiro, olha, devolve, toma aqui, ó, vai procurar a pessoa correta. Se é uma pessoa que você conhece, você vai lá entregar. Mas o certo é o carteiro entregar no lugar certo. Ok? Então nós temos que entender isso. Essa carta aí de Pedro, que é segundo Pedro, nós temos que observar, porque essa carta ela foi escrita em duas partes, né? E aí nós temos que observar todos os trechos, texto e contexto, para saber aí se essa carta ela foi escrita para nós. Primeira coisa, Pedro, ele foi apóstolo da circuncisão, certo? Para quem que Pedro pregava? Ele pregava para gentios ou para judeus? Ele pregava para judeus. Então nós sabemos que Pedro, ele não pregava para gentios. Então essa é a primeira possibilidade que estaria cancelada. Pedro não foi o evangelista dos gentios, certo? Ok. E nós sabemos, se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos entender que Paulo e Pedro contendiam constantemente. Se a gente pegar a carta de Gálatas, a gente vai observar lá que legalistas judeus estavam entrando no meio dos Gálatas e estavam desviando eles da fé. Tanto que Paulo chamou eles de insensatos e falou, como é que pode vocês caírem tão depressa da graça? Hã? Então nós temos que entender isso. Por exemplo, Pedro, quando ele foi chamado a ir até a casa de Cornélio, ele teve uma revelação, onde ele via uma criatura, e essa criatura, a voz falava com ele, pode pegar e pode comer. Ele contendeu com a voz. Ele falou, como é que eu posso comer coisa imunda? E a voz falou com ele, como é que você pode chamar imundo aquilo que eu já purifiquei? Essa frase já purificou está no passado, então já ocorreu uma purificação. Mas Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, ele ouviu Cornélio falando da revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que veio na cabeça dele não foi a revelação, opa, já está consumado, já está limpo. Não, ele foi lá e pegou água e batizou. Por quê? Porque a cabeça de Pedro ainda estava nas coisas da matéria.
Sendo que a graça, o reino, ele não é desse mundo. É algo espiritual, é intangível. E bem-aventurado aquele que consegue abraçar, atingir o reino já em vida, pois reina em vida. Então Paulo e Pedro eles contendiam, certo? Um dos pontos lá foi até a ressurreição, que a gente vai tratar desses pontos nos demais vídeos. Mas aqui a gente pode observar o seguinte: a segunda carta de Pedro foi escrita no ano 66. E a destruição do templo de Jerusalém, para ficar claro isso, foi destruído no ano 70. Isso está muito claro, certo? Nós temos que pegar os fatos históricos, estudar os fatos históricos para entender isso. Porque quem não analisa os fatos históricos julga de qualquer maneira. Pega livro lá do ano 100 e tanto, 200 e tanto, e aí até a conversa ter chego no ano 100 e tanto, já chegou cheio de fermento, certo? Então nós temos que entender que essas profecias eram para propostas ali daquela época. Então, por exemplo, as cartas de João, elas também foram escritas para judeus. Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque nós podemos observar em primeiro de Apocalipse, consta para 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é onde tinham estrangeiros que estavam ali escondidos, né? Então nós temos que entender que João também participava do mesmo evangelho de Pedro, que era da circuncisão. Era uma pregação para judeus. Eles usavam termos de judeus, como por exemplo pecado. Pecado nada mais é do que a transgressão de lei. Mas quem usava esse tipo de conversa, de diálogo, eram gentios, porque gentios não tinham lei. Como é que eles podiam falar de pecado? Mas quem falava desse tipo de conversa era João, era Pedro, era Tiago e assim por diante. No início da primeira epístola da carta que foi escrita lá por Pedro, nós podemos entender o seguinte: para quem que foi essa carta? Então chegou a carta até a nós. Eu abri a carta, tem uma dívida. Opa, tem uma dívida, eu vou pagar? Não, peraí, para quem que é essa carta? Vamos abrir aqui. Carta de 1 Pedro, vou abrir junto com vocês aqui na tela, e aí a gente vai entender. Porque, gente, nós temos que ler texto e contexto para não cair no conto do vigário. Para não cair no conto do vigário de ninguém. Certo? Então aqui, 1 Pedro, capítulo 1. Eu gosto de ler a NTLH, mas fica a critério de vocês observarem qual a atualização melhor para vocês. Então nós podemos pegar aqui, ó. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Foi para mim essa carta? Foi para você essa carta? Não, ela foi endereçada para alguém. Ela foi endereçada para um povo que estava espalhado na província do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então tudo que essa carta está dizendo não é para nós. Esquece. O correto nem é ler essa carta. Mas se você quer ler o segredinho dessa carta, ok, dá uma lida no segredinho, que você vai ver que Pedro, ele falou algumas coisas para aquele povo, para aguardar a volta do Messias, enfim, que iria acontecer algumas situações ali que demonstrava que o Messias estava próximo de retornar, né? Então, como podemos seguir uma carta que não é escrita para nós, ou seja, o remetente não é endereçado a nós? Então, isso é muito ruim, nós violarmos uma carta que não é nossa, inclusive até é contra a lei, né? Então a igreja, naquela época, estava passando por uma transição, nós temos que entender isso. Naquela época a igreja estava passando por uma transição, isso é uma fase da igreja, né? E nós podemos pegar aqui no versículo 5, no verso 5, né? Vamos observar aqui. Verso 5. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 5, consta assim:
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Prestem muita atenção nisso aqui. Vírgula. Já prestes. O que é já prestes? Está para acontecer. Já prestes para se revelar no último tempo. Então era o último tempo. Não teria outro tempo. E estava prestes para se revelar naquele último tempo. Como pode esses caras que dizem que vai vir uma besta, vai vir um apocalipse, vai vir matança, os caras que têm templos luxuosos, os caras estão construindo, reformando, viajando para a Espanha, para a Itália, comendo caviar, contando dinheiro de coleta, contando dinheiro de missões, de isso e de aquilo. Como que pode esse povo estar ganhando tanto dinheiro nesse mundo e empregando nesse mundo e não se preparando para esse suposto dia? Porque esses caras são assim. Eles ganham dinheiro construindo, reformando, levantando templo, fazendo financiamento em banco, enfim, fazendo lá consórcio. Esses caras ganham tanto dinheiro nisso, sendo que está escrito que é para pegar o que você tem e dividir entre os pobres. Entende? Então, se é últimos tempos, por que esses caras estão investindo no templo de Satanás, que o mundo jaz no maligno? Não tem algo errado aí? Aí você pega uma carta dessa, onde uma pessoa maldosa, ela vem a público e ela fala que 4 de Malaquias é para nós, e está escrito claramente lá que é para Israel. E está escrito lá que veria um mensageiro, que foi o próprio João Batista, que era Elias, na figura, né? E aquilo ali foi tudo consumado em Jesus Cristo, no Espírito e não da carne. O povo está aguardando um Jesus vir a olho nu. Aí eu pergunto a vocês que gostam de trazer essas amarras para o povo e colocar o povo como escravo de um sistema corrupto. Se todo olho há de vê-lo, então todas as vezes que o teu olho te escandalizar, você tem que arrancar ele e ficar cego. Você quer ver Jesus vindo em nuvem de glória, mas você não quer arrancar o teu olho quando você se escandalizar por alguma coisa ou arrancar o teu braço, um membro do teu corpo. Você não quer, porque você prefere ficar com os 2 olhos atentos, olhando para as pessoas e medindo e julgando as pessoas. Mas está aqui, ó, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, vírgula, já prestes. Então tá para acontecer. Não é 2000 anos depois, é já prestes para se revelar no último tempo, que é este último tempo. Então aqui Pedro estava no ano 66, ele já estava afirmando que já estava prestes a se revelar, já estava prestes a acontecer. Então, esses caras que vêm com um estudo escatológico, falar que Jesus não voltou, que Apocalipse ainda vai vir daqui 2, 3 mil anos, esses caras que estão seduzindo pessoas, colocando elas nos templos religiosos e fazendo com que elas se transformem em judeus, esses caras, eles precisam entender isso. Como é que você vai ler uma carta que não é para vocês? Essa carta foi feita para Macedônia, ela foi feita para a Ásia, tá aqui, meu amigo. É só ler. Para de violar a carta dos outros, rapaz. Vai analisar, fecha a tua Bíblia, vai abraçar tua esposa, vai abraçar teu filho, vai andar com a família, vai ser feliz. Vai ser feliz com você mesmo. Vai fazer um curso, vai melhorar o teu currículo, vai ser um profissional melhor do que você já é, vai entender outras línguas, vai viajar com a sua família, planeje um final de ano excelente, melhore, construa a sua casa, reforme a sua casa e faça algo melhor para você, mas sem colocar amarras nas outras pessoas.
Porque você colocando amarra nas outras pessoas, elas deixam de construir para contribuir contigo, elas deixam de construir a casa delas para contribuir contigo, enquanto você fica gordo, recheado de dinheiro do povo. E você fica aí, bonitão na foto, enquanto o povo fica amarrado em cima das palavras sedutoras que você fala. Então tá aqui, meu amigo. Leia primeiro de Pedro até o final. Não leia só aquele capítulozinho, não. Leia tudo. Aí você vai entender o que é a verdade do Evangelho. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos.